Capítulo 3. Autoexistente. O Deus de infinita criatividade. Todas as coisas brilhantes e belas, todas as criaturas grandes e pequenas, todas as coisas sábias e maravilhosas. O Senhor Deus as fez todas. Cecil F. Alexander. Ela não é muito criativa? Comenta com entusiasmo uma pessoa em um chá de bebê para a qual foi convidada. Observa o lugar, silenciosamente agradecendo aos céus que o Pinterest não existia na época em que tive que fazer os meus chás de bebê. O evento é uma maravilha, meticulosamente executado nos mínimos detalhes. Uma casa mediana foi transformada numa fantasia feita à mão, cheia de enfeites, brilhos, fitas e tecidos. Até mesmo os canudinhos em copos vintage manifestavam o grande planejamento. Nossa anfitriã arranjou uma reunião tão visualmente incrível que a chegada do bebê parece correr o risco de perder o encanto. Sim, eu tenho que reconhecer, essa moça é criativa. Por toda a evidência, ela é capaz de entrar numa loja de artesanato e, ao invés de ficar inerte, começar a juntar combinações mágicas de tinta, papel e canudos de maneiras que inspiram e elevam os sentidos. Eu detesto essa moça. Certo, eu não a detesto, eu a admiro, com inveja. E eu reconheço que, embora eu não seja anfitriã de chás de bebês mais criativa de todas, eu tenho dons em outras áreas da criatividade, nas quais tenho a oportunidade de brilhar. Todas nós temos, nós as chamamos de áreas de dons, e elas estão sempre ligadas à criatividade humana. Um músico talentoso cria arranjos de notas que elevam nosso sentido de audição. Um poeta cria arranjos de palavras que elevam nossas emoções. Um chefe de cozinha talentoso cria arranjos de sabores que elevam nosso paladar. Um artista talentoso cria arranjos de cores que elevam nosso sentido da visão. Mesmo aquelas de nós que não chamaríamos de extraordinárias em quaisquer dessas áreas, reconhecem suas habilidades em combinar várias coisas medianas em algo acima da média. Nós pegamos pilhas de dados e os transformamos em gráficos de pizza. Nós pegamos sucata e a transformamos em máquinas. Pegamos ovos, manteiga, queijo e cebola e os transformamos em uma omelete. Nós todas criamos. Não somos seres que podem optar por criar ou não. Mas a extensão da nossa criatividade é limitada pela simples verdade de que somos humanos. Você poderia até mesmo argumentar que ninguém é verdadeiramente criativo, nem Michelangelo, nem Debussy, nem mesmo a minha amiga, a ninja dos chás de bebê. Somos todos intrusos, arranjadores das paletas de cores e das ondas sonoras e dos blocos de construção do outro. O humano mais criativo que você conhece é um imitador de artistas, desavergonhadamente ou alegremente rearranjando e recombinando materiais existentes em novas formas. Ninguém jamais criou coisa alguma. Ninguém, isto é, com exceção Deus. Deus, eu sou. Diferentemente de outros livros, a Bíblia não gasta seu tempo tentando cativar o leitor. Ela nos surpreende com a frase inicial: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Deus não é um ser criado, cria todas as coisas. Juntando material nenhum, montando quadro de inspiração nenhum, consultando paleta de cor nenhuma. Deus fala e o universo vem a existir. Do nada ele cria algo. Diferentemente dos humanos que criam rearranjando o que já existe, Deus cria simplesmente pelo poder de sua palavra. E onde antes nada havia, de maneira miraculosa algo aparece. Diferente de tudo que Deus fez, ele próprio não tem origem. Ninguém lhe deu vida. Ele não passou a existir, ele simplesmente sempre existiu. Antes de criar tudo o que conhecemos e bilhares de coisas além da nossa capacidade de conhecimento, ele era, existindo em plenitude. Ele é autoexistente, não dependendo de coisa alguma nem de ninguém que lhe desse fôlego de vida. Embora nele vivamos e nos movamos e existimos, Atos 17:28, ele próprio não precisa de coisa nem pessoa alguma para ter vida. Ele tem vida em si mesmo. João 5:20. Ele que não tem origem é a origem da vida de todas e de todos. Enfim, ele é a origem da vida de todos. A W. Tozer captura tal ideia belamente. O homem é um ser criado, um eu derivado e contingente
que de si mesmo nada possui, mas é dependente a cada momento para sua existência daquele que o criou à sua própria imagem. A existência de Deus é necessário à existência do homem. Tire Deus e o homem não terá qualquer fundamento para sua existência. Derivada e contingente, extremamente dependente. É assim que nós somos, sem origem, a fonte de toda a vida, completamente independente. É assim que Deus é. Nós, humanos, devemos confessar: eu sou porque Ele é. Somente Deus pode dizer: eu sou o que sou. Deus, separado e dono de todas as coisas. Se você fosse fazer duas listas, uma contendo tudo o que não é criado e outra contendo tudo o que foi criado, não levaria muito tempo. Elas seriam assim: não criado, Deus; criado, todo o restante. Deus criou todas as coisas, tanto espirituais quanto materiais. Os anjos o celebram como sendo digno de glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. Ele não criou para preencher uma necessidade ou para se livrar da solidão ou do tédio. Ele criou porque é de sua natureza criar. As implicações de Deus ter criado tudo são dignas de nossa consideração. Primeiro, nós devemos concluir que a criação de Deus é distinta de Deus. Diferente de outras religiões, o cristianismo não ensina que a criação é uma parte do próprio Deus. Ele é a nossa origem, mas ele é separado de nós. Não somos pedaços do divino. Se fôssemos, então, a adoração da criação seria de alguma forma apropriada. A adoração da natureza e a adoração do eu seriam aceitáveis. Entretanto, a Bíblia claramente denuncia essas coisas como idolatria. Segundo, porque Deus fez todas as coisas, Ele é dono de todas as coisas. Se tudo que foi criado deve a sua existência a Deus, então nada na criação pertence verdadeiramente a outro ser. Ele não é dono do gado sobre os milhares de montes porque Ele o comprou. Ele é dono porque Ele o criou. Propriedade implica direitos e responsabilidades. Porque Deus possui todas as coisas, Ele é responsável por seu cuidado e tem o direito de fazer com elas o que deseja. Porque nós não criamos coisa alguma, nem possuímos nada, não temos direitos diante de nosso Criador, nem Ele está de qualquer maneira obrigado a qualquer coisa por nós. Nós temos, entretanto, direitos e responsabilidades que nos foram dados com relação aos outros. Porque somos criados à imagem de Deus, temos tanto direito à vida quanto a responsabilidade de protegê-la. Nenhum outro ser humano tem o direito de tirar nossa vida porque Deus é a origem e o doador da vida. Nós somos guardiões da vida do outro e mordomos de uma criação na qual habitamos, mas que não nos pertence. Esse é o retrato que nos é apresentado em Gênesis 1 e 2. O homem e a mulher, duas criaturas colocadas no jardim da criação de Deus, encarregados de cuidar dele e de nutrir a vida, mas desde a queda, ao invés de ver o nosso mundo e nosso próximo como confiados ao nosso cuidado, nós os vemos como objetos de adoração. Essa é a mensagem de Romanos 1. Quando olhamos para o mundo criado, devemos ser movidos a adorar aquele que o criou. Sua mão na criação é inequívoca, a ponto de ser pura loucura o fato de adorarmos qualquer parte dela ao invés de adorar o próprio Deus. Pensamento fútil, depravação obscura e idolatria indesculpável. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Romanos 1:20. Adorar a criação, ao invés de o Criador, não nos leva a proteger a vida nem a cuidar da criação. Isso nos leva a desvalorizar a vida e a consumir a criação. Isso porque toda adoração da criação é, na verdade, uma forma velada de autoadoração. Considere o aborto, o tráfico de humanos, a violência doméstica e o abuso de crianças como evidências diárias de nossa desordenada adoração às pessoas. Ao invés de tratar as pessoas como seres que carregam a imagem de Deus, nós a tratamos como consumíveis e descartáveis, tendo valor somente enquanto satisfazem os nossos desejos. Vasculhe em nossos aterros e olhe para as nossas paisagens devastadas para discernir nossa desordenada adoração a coisas.
Ao invés de cuidar dos recursos, nós o tratamos como consumíveis descartáveis, tendo valor somente enquanto satisfazem os nossos desejos. Quando nós associamos nossa adoração a algo menor do que Deus, acabamos consumindo e descartando a pessoa ou a coisa que adoramos no lugar dele. E ao consumir e descartar, revelamos que o verdadeiro objeto de nossa adoração somos nós mesmos. Nós fazemos sem qualquer embaraço a declaração do eu sou. Derrubando o mito da criatividade humana. Não apenas adoramos a criação no lugar daquele que nunca foi criado, como também nos convencemos de que somos como ele em sua habilidade de criar a partir do nada. Confundimos mordomia com propriedade, vendo a nós mesmos como doadores de vida. Nós tomamos os dons que Deus nos deu para cuidar, dons como liderança, administração e misericórdia, e o utilizamos para alimentar nosso complexo de Deus, empregando-os para construir os próprios reinos ao invés de construir o reino de Deus. Olhamos para o pequeno reino que criamos e declaramos propriedade sobre ele. Eu o fiz do nada, eu dei vida a isso. Nós começamos a acreditar que somos o seu criador e proprietário por direito. Em Daniel 4 encontramos uma história exatamente assim. Pela mão do Senhor, Nabucodonosor ganha grande poder como rei da Babilônia. Um dia, ao caminhar por seu palácio, olhando para o seu reino, o complexo de Deus foi exposto. Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real? Com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Daniel 4:30. Podemos resumir ainda mais essa breve fala à questão fundamental. Eu sou o que sou. Ao que Deus essencialmente responde: bem, na verdade você não é. Certamente, Nabucodonosor empilhou pedras que já existiam para construir os palácios, rearranjou a paleta de cores já existente nos jardins suspensos e reordenou as já existentes estruturas de poder numa enorme monarquia. Mas ele assim o fez pela vontade do Criador. Ele não criou coisa alguma do nada, e o Criador pretendia que ele reconhecesse essa verdade. Então ele removeu de Nabucodonosor o poder, recolheu os dons que lhe tinha confiado e o rebaixou ao pó, de onde ele veio por um certo período de tempo. Em essência, a lição para ser aprendida é essa. Certo, Nabucodonosor, vimos o que você pode fazer com alguma coisa. Agora vejamos o que você pode fazer com nada. Aquele que uma vez foi um poderoso governador desce à loucura dos que têm pelos vagueiam alimentando-se de grama e possuem garras. Quando o tempo da humilhação do rei estava completo, sua sanidade foi restaurada. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio sempre eterno, e o cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Daniel 34, 34 e 35. Por muitos anos eu pensei que essa história contava que Deus havia punido o orgulho de Nabucodonosor ao levá-lo à insanidade. Agora vejo que ao remover seu poder e autoridade, Deus simplesmente revelou a insanidade que já operava por trás do complexo de Deus que Nabucodonosor possuía. É completa loucura animal atribuir a nós mesmos o papel de criador. Mas nós fazemos isso o tempo todo. Fazemos isso com nossas famílias. Nós demos vida aos nossos filhos, não demos? Nós gastamos os melhores anos de nossa vida e a nossa maior parte do nosso dinheiro para criar um lar e um futuro para eles. Eles nos devem obediência e adoração. Eles têm para conosco a obrigação de serem bem-sucedidos. Então nós gritamos da arquibancada do ginásio quando nosso filho não tem a mesma performance que o famoso jogador norte-americano de basquete LeBron. Fazemos isso com nossos trabalhos. Nós construímos nossa carreira do zero, não construímos? Nós gastamos nossas energias e talentos com ela ao longo dos anos. Sem nós, essa empresa estaria em sérios problemas. Merecemos cada centavo e cada elogio que recebemos. Então nos tornamos a patroa que dá ordens como uma ditadora. Ou entregamos nossa carta de demissão, sempre nos mudando para o próximo trabalho, porque somos depreciadas e subestimadas. Fazendo isso com o nosso ministério,
Nós vimos a necessidade e a resolvemos, não foi? Nós, de maneira sacrificial, entregamos nosso tempo e nossos dons. Ninguém mais poderia ter provocado o impacto que nós provocamos. Tudo isso nunca teria acontecido sem nossos sacrifícios e a nossa visão. Talvez não tenhamos agora o reconhecimento que merecemos, mas nossa mansão celestial está enorme. Então tomamos para nós mesmas o crédito pelas vidas transformadas e paramos de dar ouvidos à crítica amorosa porque claramente nós entendemos desse negócio de ministério. Qualquer que seja o âmbito de nossa influência, nós nos convencemos de que merecemos o crédito por criar o que fomos chamadas para cuidar. Nós adoramos a nós mesmas ao invés de adorar o Criador que nos fez e que todas nós conhecemos. De fato, requeremos que o crédito seja dado a nós a fim de validar os nossos esforços. Insanidade, loucura, ilusão completa. Ao que Deus faz a simples pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4:7. Toda adoração é devida a Deus, não porque Ele a exige, embora Ele o faça justamente, mas porque Ele nos criou. Ele é a nossa origem e qualquer coisa boa que construímos ou criamos, entre aspas, se origina não em nós, mas nele. A questão da origem. As origens importam para os humanos. O programa de TV norte-americano Antiques Roadshow cativou o interesse de seus espectadores por mais de 35 anos com uma fórmula simples de determinar as origens dos itens que as pessoas não valorizavam adequadamente. O aparador encontrado no bazar por $20 é, na verdade, um item raro que vale $500. O quadro da loja de usados é descoberto como sendo do pintor Van Dyck, avaliado em $673 mil. Quem fez o item geralmente determina o seu valor. Isso basta para nos levar até nossos depósitos à procura de um tesouro escondido. O que podemos ter em nossas posses cujo valor subestimamos? Essa é uma pergunta que vale a pena ser feita e para a qual há uma resposta rápida. Temos apenas que olhar no espelho. Nosso valor, o seu e o meu, vem de nossa origem. Nós frequentemente lemos o Salmo 139 para levantar a nossa autoestima. Mas quando o Salmo 139 reflete que os humanos são criados de maneira assombrosamente maravilhosa, ele assim o faz para levantar os nossos olhos do espelho em direção ao nosso Criador. É uma passagem sobre quem nos fez, antes de ser uma passagem sobre o que ele fez. É um apelo para o valor baseado na origem. Que liberdade é encontrada em reconhecer que somente Deus cria. Não precisamos mais trabalhar sob a ilusão de nossa própria importância. Não precisamos encontrar nosso valor em pessoas ou em posses. O valor está na nossa origem. Não precisamos olhar para o sucesso ou para o fracasso de nossos projetos como forma de validação de nosso valor. Nós carregamos a marca de nosso Criador. Não é nosso trabalho sermos originais, mas sim adorar a origem de todas as coisas. Somos livres para explorar os limites da criatividade humana para a glória de Deus. Somos livres para amar e apreciar os outros, ainda que isso nos custe muito, sem exigir deles louvor em retribuição. A palavra ainda declara vida. Ademais, somos livres para depender de Deus. Quando a nossa esperança por um relacionamento ou uma situação for reduzida a nada, lembre-se de que o nosso Criador, Deus, é especialista em criar a partir do nada. Não podemos criar esperança onde ela não existe, nem amor onde ele não se faz presente. Não podemos criar arrependimento onde não há, mas podemos clamar ao Deus que pode. No primeiro grande ato da criação, Deus miraculosamente produziu algo do nada e ele se alegra em continuar aquele trabalho nos corações humanos. Deus pode restaurar um relacionamento destruído ou uma situação sem saída. Ou ele pode simplesmente restaurar a sua esperança no meio de tudo isso. Nem tudo será feito novo nesta vida, mas sua promessa de fazer crescer em nós o fruto do Espírito significa que nós podemos conhecer a vida abundante a despeito dos relacionamentos e situações a serem sarados ou não. O Evangelho de João revela a identidade exata da palavra criativa de Gênesis 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez.
A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João 1, do 1 ao 4. Jesus Cristo, aquele em quem a vida habita, agiu para criar algo do nada em Gênesis 1, e ele ainda faz o mesmo hoje. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas, segundo Coríntios 5,17. Deus toma um coração no qual a justiça não existe, declara a palavra de vida e, onde antes não havia nada, agora há algo, a justiça de Cristo. Onde não havia justiça, agora há a sua justiça. Nós nos tornamos novas criaturas, criadas em Cristo Jesus para fazermos a boa obra da criatividade humana, aplicar os dons que Ele nos dá para nos reformar e para reordenar o mundo destruído pelo pecado, um mundo que Ele nos incumbiu de cuidar. Quer uma evidência de que Deus cria algo do nada? Você não precisa ir muito longe, basta olhar para a sua própria salvação. Cada um dos redimidos conheceu seu momento de Nabucodonosor quando nossas motivações foram desmascaradas e nós fomos reduzidos ao correto entendimento de que tudo o que temos nos foi dado. Deus, de maneira tão graciosa, restaura a nossa sanidade e nos ergue para servir. Tenha grande esperança de que o Deus de infinita criatividade continua fazendo o que somente Ele pode fazer. De toda forma, empregue os seus dons que Ele lhe confiou para criar um lar para sua família, uma carreira, um ministério, mas saiba que você assim o faz como um mordomo. Fale e haja de uma maneira que direcione aqueles ao seu redor para a beleza do Evangelho, mas saiba que somente Deus pode criar justiça no coração de outra pessoa. Encontre a liberdade de saber que a sua criatividade humana é um eco que tem o propósito de inspirar adoração ao seu Deus. E então, crie livremente para o deleite de seu coração. Versículos para meditação: Gênesis 1:1, Êxodo 3:14, João 1, de 1 a 4, Jó 5:26, acredito que seja Jó, ou talvez seja João, depois tem que confirmar. 2 Coríntios 5:17, Colossenses 1, do 15 ao 17 e Apocalipse 4:11. Perguntas para reflexão. Número 1. Por que é importante para nós entendermos que somente Deus não é criado? Número 2. Em qual esfera de influência ou autoridade você está mais inclinada a querer créditos pela criação? Como ter complexo de Deus nessas áreas diminuiu sua habilidade de administrar sua influência ou autoridade? Número 3. Descreva um tempo em que Deus a lembrou de que sem Ele você não é nada e nada tem. Como esse tempo mudou sua perspectiva? Número 4. Como o fato de reconhecer que somente Deus é criador liberta você para aceitar a criatividade humana sem orgulho pecaminoso? Oração. Escreva uma oração ao Senhor confessando um reino, entre aspas, que você acreditava ter criado com suas próprias mãos. Peça-lhe que a ajude a se lembrar de que seu valor está naquele que a criou, não naquilo que você mesma criou. Agradeça-lhe por ele ser capaz de, do nada, trazer algo à existência.